Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa para continuarmos a conversar sobre como tem que ser a Ucrânia. Faço uma pequena ressalva: na Ucrânia, por estes dias, aparentemente, a toda a hora, a todo o instante, acontecem novos casos, dão-se a conhecer novas notícias. Aliás, em termos noticiosos, digamos que no Ocidente há uma espécie de balbúrdia do Oeste, uma vez que constantemente surgem notícias, parte delas contraditórias com as anteriores, mas esta decalagem entre a conversa que temos com o embaixador Seixas da Costa pode, evidentemente, permitir que quando os ouvintes e espectadores estiverem a olhar para o Arte da Guerra, tudo isto já esteja levemente recesso. Mesmo assim, embaixador, pergunto-lhe como é que tem visto os últimos dias de informação e de contra-informação, acho eu, sobre a situação na Ucrânia. Bom, à hora que falamos, nós temos alguns sinais de que, eventualmente, o governo russo terá decidido reposicionar algumas das forças que tinha no seu próprio território, não sei se aquelas que tinha no território da Bielorrússia, de uma forma que parece traduzir uma espécie de um recuo. E em particular já há um discurso, uma narrativa oficial no sentido de dizer o Ocidente perdeu a guerra, perdeu a guerra das palavras porque perdeu a oportunidade da guerra, porque estavam a lançar uma ideia histérica relativamente à guerra. É uma situação complexa, mas acho que temos que olhar para ela, eu diria, com alguma calma e em particular com realismo. É evidente que, no caso de se vir a confirmar que não haverá conflito, que a Rússia recua as suas tropas e que procura ganhar alguma vitória relativamente ao partido da guerra, que era o partido ocidental, há uma coisa que é preciso reconhecer, é que isto só foi possível, ou isto só será possível, ou terá sido possível, pela simples razão de que o Ocidente fez uma fortíssima pressão sobre a Rússia, nomeadamente com a apresentação de um pacote muito forte de sanções de natureza económica, em particular de natureza económica, e nós estamos a falar de um país como a Rússia que, tendo embora forças extraordinárias no plano das forças nucleares ou mesmo tropas convencionais, como agora se viu, não é, apesar de tudo, uma potência económica, e por isso mesmo estas coisas doem, e em particular aquilo que foi a listagem de medidas que o Ocidente ia impor à Rússia, apontavam para um certo isolamento da Rússia, mesmo que nós tivéssemos, aliás, o que falámos aqui, tivéssemos visto aquilo que seriam as possibilidades que a Rússia tinha de trabalhar com a China como uma Exato. alternativa e outros mercados. Mas nós sabemos o que é no mundo um pacote de sanções quando os Estados Unidos estão envolvidos. Temos uma Claro. história disso. A Rússia já tinha sanções, já viveu, desde 2014 até hoje, vive sob sanções relativamente à sua tomada da Crimeia. Mas eram Claro. sanções, eu diria, light. Estas sanções que aí vinham apontavam para algo que nunca no passado tinha sido colocado, que é a possibilidade de fazer sair a Rússia do sistema SWIFT de transações internacionais, por exemplo. Exatamente. Isso era uma situação extremamente complexa para a Rússia, que é um produtor de matérias-primas e que tem transações internacionais um pouco por todo lado. Portanto, o Ocidente desta vez blindou bem isto. Ora bem, a Rússia terá percebido que, numa lógica de custo-benefício, provavelmente teria mais vantagem em criar um susto à Ucrânia, um forte susto à Ucrânia, e nós assistimos nos últimos dias a declarações, até às vezes contraditórias, de responsáveis ucranianos, dizendo, bom, o nosso objetivo de entrar para a NATO e para a União Europeia até é constitucional, está na Constituição desde 2019, mas se calhar perante esta pressão, perante o custo que isto representaria, temos que moderar ou ter isto, como dizia o presidente Zelensky, como um sonho e não necessariamente como uma coisa concreta. Quem ganha nisto, no caso de haver um recuo para os dois lados? A Rússia vai dizer que ganhou, o Ocidente vai dizer que ganhou. Há uma coisa que o Ocidente ganhou. Ganhou uma maior unidade, nomeadamente ao nível dos países da NATO, e mais do que isso, ganhou até a vontade de alguns países que não são membros da NATO, mas que estão lá próximos,
que é o caso da Noruega, ou peço desculpa, o caso da Suécia e da Finlândia, terem dito que, embora a questão da adesão à NATO não fosse iminente, não fechavam essa porta na sua liberdade de poder fazer as suas alianças. Aliás, isso foi dito pelo secretário-geral da NATO, que, na minha opinião, mas é uma opinião pessoal, tem tido um comportamento profundamente negativo ao nível do discurso público sobre esta questão, pelo caráter sistematicamente quase incendiário com que vem a jogo, e valia a pena perguntar-lhe, ele é norueguês, e valia a pena perguntar-lhe, quando ele diz que a Suécia e a Finlândia podem entrar para a NATO, porque é que ele não referiu a Áustria. E não referiu a Áustria porque a vida é o que é, e as coisas são o que são. E há países que não têm vocação para entrar em algumas alianças. Isto remete-nos para a questão da Ucrânia e remete-nos para a questão da pressão sobre a Ucrânia. A pressão funcionou por parte da Rússia, como funcionou sobre a Rússia a pressão, ou como parece ter funcionado sobre a Rússia, a pressão dos países ocidentais. E isto pode dar, digamos, algum espaço de tempo e algum espaço de paz. A Rússia mudou de comportamento desde o fim da Guerra Fria imenso. A Rússia, no início, se todos nos lembrarmos, era uma espécie de novo parceiro, até se falava de entrada para a União Europeia, um novo modelo de relação com a NATO. Ora bem, a certa altura, Putin, e a Rússia é Putin, Claro. não é desagradável ter de dizer isto, eu acho que a Rússia hoje tem um poder de decisão interno mais concentrado do que no tempo da União Soviética. Porque no tempo da União Soviética havia o Politburo, havia aqueles senhores todos que estavam ali naquele muro uma vez por ano, cheios de capacetes. Mas hoje a decisão é Putin. Isto é muito mais grave, eu diria, arriscado, sob o ponto de vista internacional. É e será, além do mais, é essa questão que no Ocidente não tem correspondência, não é? Exatamente, porque o Ocidente tem um processo de decisão democrático, e em que há os checks and balances, há os vários poderes, há os vários poderes internos em cada país para a decisão coletiva no quadro NATO. Na Rússia não. Na Rússia é praticamente uma pessoa como se tem visto nos últimos tempos. E Putin percebeu uma coisa ao longo dos últimos anos, é que é melhor ser temido do que ser respeitado. E no início era aquele respeito, o respeito que tinham as pessoas por Gorbachev ou por Yeltsin, por aqueles que tinham sido fragilizados pela derrota da guerra que a União Soviética tinha tido na Guerra Fria. Putin percebeu que isto criou uma humilhação no país. E ele é a cara da resposta à humilhação. E isto é um processo nacionalista perigoso, que joga com coisas verdadeiras e que às vezes o Ocidente não quer assumir, que é as legítimas preocupações de segurança que a Rússia tem relativamente a um deslizar contínuo da NATO por ali para diante. E claro, nós sempre ouvimos, e agora estamos a ouvir muito, curiosamente, na comunicação social portuguesa, esta ideia de que cada país tem o direito de definir as suas alianças e as alianças em que se mete. Volto a repetir uma coisa que eu sei que é desagradável. E Cuba teve? E o México, se quisesse lá ter um acordo militar com a China, podia? Não pode. Vamos ser claros sobre esta matéria, não vale a pena sobre isso ter grandes ilusões. E por isso mesmo, eu acho que há um baixar de pressão no quadro ucraniano, e a Ucrânia tem que perceber que, lamentavelmente, não pode, como aliás não pode mais tarde da Geórgia, como não pode mais tarde da Moldova, como depois não poderá entrar a Arménia, o Azerbaijão, entrar numa aliança que manifestamente funciona hoje em dia com um caráter anti-russo. Diz-se, mas a NATO não é isso. A NATO originalmente era uma estrutura de natureza defensiva que tinha a ver com o poderio da União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial. O Pacto de Varsóvia foi criado muitos anos depois da criação da NATO. As duas coisas desaparecem, a Rússia perde a Guerra Fria, mas não perde a humilhação que a Guerra Fria lhe criou. Claro. Isso é que Putin tem a popularidade que tem. Nós sabemos que essa popularidade também é jogada muitas vezes internamente de uma forma, eu diria, praticamente antidemocrática. Isto é, nós temos os casos de Navalny, nós temos os casos dos jornalistas desaparecidos, nós temos a maneira como funciona este regime russo, que está manifestamente longe de ser um regime democrático. Mas nós não vivemos num mundo em que os regimes não democráticos tenham, eu vou dizer isto com todo cuidado, em que os regimes não democráticos tenham menos direitos que os regimes democráticos. À luz do direito internacional, um regime não democrático, uma ditadura, tem exatamente os mesmos direitos que um regime democrático. E mais do que isso, no quadro da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa,
que em particular de acordo com os chamados princípios de Istambul, nunca a segurança de um país ou de uns países se pode fazer em detrimento da segurança dos outros. Claro. E uma grande parte da questão da segurança tem a ver com as percepções de segurança. E as percepções de segurança na Rússia são hoje as de que, entrando a Ucrânia para a NATO, ou mantendo-se este fluxo constante de militarização de dentro da Ucrânia, a Rússia sente-se ameaçada. É verdade ou não é? É indiferente. As percepções de segurança são um elemento da segurança. Vamos com certeza assistir nos próximos dias à tentativa de a Rússia, já estamos a assistir, aliás, como referiu, à tentativa de a Rússia dar a entender que ganhou esta espécie de guerra. Com certeza o Ocidente fará mais ou menos a mesma coisa, uma vez que também não gosta de perder. Eu diria, dir-me-á se concorda ou não, que há de ser muito simples perceber quem é que ganhou. Será quando, na próxima cimeira da NATO, não sei quando será, se na próxima cimeira da NATO a Ucrânia entrar para a NATO, o Ocidente ganhou. Se não entrar, ganhou a Rússia, não lhe parece? António, eu não sei exatamente o Talvez ano. seja um pouco simplista demais. Não é isso. É que a decisão de fazer entrar a Ucrânia e a Geórgia para a NATO Claro, foi na Cimeira de Budapeste. Eu não estou agora a lembrar-me verdadeiramente o ano em que foi. E toda a gente considerou na altura que foi uma imprudência isso ter sido feito. Há claro. imensa gente que considera pela Europa que é uma imprudência. Manifestamente, a Ucrânia não tem condições. Nós não podemos importar para dentro da NATO um país que tem uma conflitualidade tão grande com o seu vizinho imediato, que tem uma parte do seu território ocupado pelo seu vizinho imediato. Nós não esquecemos que a Rússia é culpada da tomada da Crimeia. Há aí umas justificações históricas de um filorrussismo recente, que é dizer, umas razões históricas, a Rússia, aquilo foi dado por Khrushchev numa noite de copos à Ucrânia. Essas coisas não são assim. E, em particular, depois aquele referendo que houve na Crimeia para garantir a legitimidade da ocupação da Crimeia por parte da Rússia, há mais do que dúvidas sobre que esse referendo foi uma farsa. E, portanto, não vamos ir por aí. Agora, nós temos que perceber mas eu acho que a questão que o António pôs há bocadinho, na próxima reunião da NATO não vai haver a entrada da Ucrânia. Eu vou lhe dizer mais, não vai haver a entrada da Ucrânia, ponto, em nenhum momento. Pela simples razão de que não há condições, a nível de todos os países da NATO, de haver unanimidade para a entrada da Ucrânia. Claro. Nós hoje vemos este movimento de unidade até fantástica, mas não para meter dentro da União Europeia um país que tem ele condições de segurança. É que nós não nos podemos esquecer de uma coisa, é que no dia em que um país entra para a NATO, se esse país é atacado por uma força exterior qualquer, nós temos obrigação, à luz do artigo 5º, de defender esse país. Exatamente. Portanto, esse também é um ponto. Eu não sei quem é que está disposto a ir de Almodóvar para Donetsk. Claro. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com novos temas. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para irmos para bem longe da Ucrânia, até ao Canadá, onde o liberal primeiro-ministro está com um problema que aparentemente tem a ver com os negacionistas relativamente às vacinas contra a Covid-19, mas que, como seria de esperar, já tem alguns laivos de extremismo de direita, diria eu, pelo menos a partir do momento em que o ex-presidente norte-americano Donald Trump resolveu comentar o que se estava a passar no Canadá. Aparentemente, este problema negacionista canadiano, que talvez seja um lugar onde não era provável que viesse a acontecer semelhante coisa, já resvalou, digamos que, para a Europa, onde entre a Bélgica e a França houve recentemente um mimetismo qualquer nesta área. Como é que está a ver isto tudo que está a passar-se no Canadá, Sr. Embaixador? Eu julgo, posso estar enganado, mas isto tem a ver com um movimento bastante mais profundo e que já vem a abalar várias sociedades no passado, de uma certa
eu diria, resistência passiva, ou mais ou menos ativa, como agora se viu, por parte de certos setores da sociedade, que não são setores, vou dar uma expressão, proletarizados, são setores da classe média, hum, face a diretivas e orientações do governo, consideradas como pondo em causa aquilo que são as liberdades essenciais. Nós temos visto o que se passou na Holanda, vimos o que se passou em França, vimos o que se passou um pouco por alguns países europeus, no Reino Unido, a Alemanha. Isto no Canadá, que é um país onde havia um professor antigo que eu tinha que dizia que quando não se passa nada num país, não há notícias de um país, é bom sinal. E o Canadá é um país onde não vêm notícias normalmente, o que é bom sinal. Sinal que as coisas estão a correr normalmente. E desta vez vieram estas notícias de um protesto de camionistas, particularmente camionistas a quem eram exigidos o certificado de vacinas para poderem atravessar a ponte para os Estados Unidos e, portanto, terem a sua vida normal. Estamos a falar de 5%, este movimento implica 5% dos camionistas de longo curso canadianos, peço desculpa, canadense é uma expressão mais brasileira, e este movimento paralisou, ou estava, e paralisou, digamos, economicamente, importantes setores da sociedade canadiana, inclusivamente com uma reação pública muito negativa por parte dos cidadãos. Mais de 75% das pessoas são contra este movimento. Mas isso, enfim, não significa que o movimento não possa ter a sua legitimidade pontual. Esta legitimidade liga-se, de facto, ao negacionismo, ao no-vax, e à noção de que as pessoas não têm a obrigação de se vacinar, independentemente da doutrina contrária, que diz que põe em causa a segurança dos outros. Curiosamente, ao que parece, uma grande parte destes camionistas até são vacinados, mas quer dizer, querem manter, digamos, o princípio. O líder, este é o ponto importante que o António referiu, o líder deste movimento, pelos vistos, veio-se agora a saber, era uma espécie de representante da campanha de Donald Trump no Canadá. Mas sabia há uma relação muito próxima entre os Estados Unidos e o Canadá, há muitos americanos no Canadá, e ele era o líder disso. Isso fez com que agora, em retribuição, Donald saiu da sua, não digo clandestinidade, mas da sua obscuridade institucional, mas não grande obscuridade mediática, tivesse vindo para já chamar lunático esquerdista Justin Trudeau, enfim, apesar de tudo, primeiro-ministro eleito talvez do país com que os Estados Unidos têm a relação mais forte, que é o seu vizinho a norte, mas, portanto, também defendendo essa liberalidade relativamente às vacinas. Este movimento, houve duas áreas do mundo onde isto pareceu iniciar-se. Uma, ou também reaparecer. Uma na Europa, como o António disse, surgiu num caminho da França para Bruxelas, a ideia era pressionar as instituições europeias, mas aparentemente, e trazia por meio, passavam por Paris, aparentemente as coisas não funcionaram bem, as autoridades francesas foram muito duras nessa matéria, e quando o movimento chegou a Paris, a Bruxelas, já estava diminuído. Houve também um movimento idêntico ao que li relativamente na Nova Zelândia. Agora, o que é interessante nisto, e não somos nós que temos que analisar isto, mas, enfim, quem tem um conhecimento sobre estas matérias mais aprofundado, é que estamos a falar sempre, agora, de países altamente desenvolvidos. Exato. De países em que se presumia que havia uma espécie de consciência cívica maior e que havia uma espécie de sociedade civil muito bem informada. E nós pensávamos que estes movimentos negacionistas e coisas do género iam aparecer em sociedades menos desenvolvidas, menos educadas. Não é verdade. E este é um ponto interessante para se perceber na sociologia deste tipo de coisas. O que é que está aí? Porque isto já vem do Gilets jaunes francês. Isto já teve a ver com movimentações que se passaram no Reino Unido. Teve a ver também com algumas movimentações que já estavam no trumpismo. Há setores, há uma espécie de quebra da autoridade e da legitimidade do Estado na imposição de certas medidas que os governos têm direito a colocar num quadro de exceção. Justin Trudeau invocou mesmo um quadro de exceção, embora não mobilizasse tropas, porque
há um limite a partir do qual o próprio Estado tem uma certa responsabilidade, como aliás se viu aqui em Portugal, nas medidas que foram tomadas com um esmagador consenso nesta matéria. Os Estados têm a obrigação de colocar estas medidas para a defesa enfim, da sociedade coletiva, e em particular para protegerem a sociedade daquilo que são os interesses egoístas e individualistas de alguns setores que levam a sua liberdade a um ponto que põe em causa a segurança dos outros. Claro, mas consegue encontrar alguma infiltração, digamos, da extrema-direita nestes movimentos anti-vacinas, ou parece-lhe que são duas realidades que seguem em paralelo e que, de vez em quando, por questões de trânsito, acabam por se tocar? Nota-se que a extrema-direita está mais próxima destes movimentos do que, por exemplo, estava a extrema-esquerda. Enquanto que a extrema-esquerda, em certos momentos, no passado, nas movimentações sociais, em França, por exemplo, que é um país que normalmente tem movimentações sociais, uma espécie de uma pulsão para as movimentações sociais muito forte. A extrema-esquerda estava quase sempre lá, aquela esquerda mais radical, como esteve ligado, António lembrar-se-á, a todos os movimentos antiglobalistas, desde Seattle, em 1999, por acaso eu estava lá a representar Portugal nessa altura, até aos movimentos que se têm realizado, a quantos do G7 e todas essas movimentações, mas neste quadro, em tudo aquilo que toca a estas liberdades individualistas da vacina, quase sempre é a extrema-direita e não a extrema-esquerda que está envolvida. É isto que tem vindo a dar conta. Agora, em que medida é que isto está, que tem por detrás uma estrutura organizada à escala global, não sei, mas hoje com as redes sociais as coisas são muito fáceis de se espalharem. Exatamente, exatamente. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para irmos muito próximo até Castelo Leão, perdão, para podermos falar um pouco sobre as eleições que ali foram antecipadas, as eleições regionais, e onde aparentemente o PP contava ter uma expressiva vitória que acabou por não acontecer. A vitória foi do PP, mas não tão expressiva quanto isso. O PP não tinha ganho as eleições de 2019, mas tinha formado governo, uma espécie de geringonça de direita com os Cidadãos. O Cidadãos desapareceu, tinha 12 deputados regionais, passou para um, a extrema-direita do Vox tinha um, passou para 13, qualquer coisa próxima do que aconteceu nas eleições de 30 de janeiro entre o CDS e o Chega, parece-me que são realidades muito próximas uma da outra, mas, como é evidente, tudo isto que aconteceu em Castelo Leão pode com certeza ter uma leitura nacional. Aparentemente, o PSOE consegue passar pelos pingos da chuva e não ser ainda desta que o PP pode decretar a morte política de Pedro Sánchez, não lhe parece? É verdade, esta vitória que alguma imprensa espanhola chama de vitória pírrica, isto Exato. é, aquelas vitórias que são vitórias, mas na realidade não têm uma consequência, digamos, devastadora para os adversários, demonstra a complexidade, para já demonstra a complexidade da vida política espanhola, coisa que nós aqui, aliás, não temos falado muito, mas que no futuro provavelmente vamos ter que falar. Claro. O PP, em Espanha não houve 25 de Abril, em Espanha houve uma transição. E o PP é o produto, digamos, à direita dessa transição, Claro. que à esquerda tem como grande representante o PSOE, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, que no fundo fazia, digamos, a bipolarização. O Partido Popular Espanhol, o partido da direita, que foi criado por uma junção de várias formações que fizeram essa transição, é um partido que tem para já uma ideologia bastante mais à direita, ela própria, do que, por exemplo, partidos similares portugueses. E, por outro lado, a situação política em Espanha e a conflitualidade política em Espanha e a tensão dos dois lados em Espanha é muito grande. Claro. E é muito mais forte do que era em Portugal. O PP partiu-se a certa altura
e apareceram os Cidadanos, que era um grupo mais moderno, a cara do respectivo líder também ajudava um pouco a isso, e a certa altura pareceu ter uma expressão importante numa perspectiva liberal, essencialmente mais moderna do que a imagem que o PP projetava. Claro. Ao lado apareceu uma extrema-direita ainda também saída do PP, que é o Vox, que era minoritária. Em 2 eleições legislativas teve 0, qualquer coisa por cento. E quando é que essa extrema-direita salta e tem uma importância grande, que está agora nestas eleições em Castilla e León? Quando foi da crise da Catalunha. Claro. Porque a base essencial, e o António referiu aí o exemplo Chega e o exemplo Vox, não são exatamente a mesma coisa. A extrema-direita espanhola é essencialmente a favor do centralismo e contra a deriva das autonomias. Tem uma ideologia conservadora, radical, tradicionalista, católica, anti-movimentos LGBT, contra o casamento do mesmo sexo, contra os imigrantes de uma forma muito, muito clara, que aqui pode haver pequenas similitudes. É uma ideologia muito, muito ancorada, eu diria quase num velho franquismo. Quer dizer, sim. E depois também, e isto é muito interessante, porque a Espanha tem uma realidade que nós não temos, já com laivos anti-islâmicos, no que se liga um pouco àquilo que está a acontecer em França com Henrique Zemmour, que é uma espécie de orgulho na pátria, na nação, e no sentido de dizer nós estamos a ser substituídos por uma invasão de estrangeiros que vêm aqui tomar conta da nossa sociedade. Bom, isto é o discurso de Zemmour em França, é um bocadinho o de Santiago Abascal em Espanha. Claro. Só que tiveram nestas eleições cerca de 17%, mais de 17%, creio eu, o que prova de facto que o Vox é um partido com o que há que começar a contar verdadeiramente. É o terceiro partido de Espanha nas eleições, as últimas eleições legislativas. Particularmente do outro lado viu desaparecer ou atenuar-se muito a força do Unidas Podemos. Nós falamos agora da desaparição do Cidadanos, mas também temos que ver o Unidas Podemos ficou também só com um único deputado. Exatamente. Portanto, exatamente. A esquerda à esquerda do PSOE, está também ela própria a ser digamos, diluída. Agora, há aqui um problema dentro do próprio Partido Popular Espanhol. O Partido Popular Espanhol, como António disse, era um desafio ao PSOE, era um desafio a Pedro Sánchez, era um desafio, digamos, à sustentação que o PSOE, apesar de tudo, com todas aquelas cambalhotas que fez, com alianças com Unidas Podemos e conseguiu fazer para sobreviver no poder. Mas via-se agora, de facto, uma espécie de um crescimento mais ou menos sustentado, de casado, enfim, para subir. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que em Madrid, há um ano, em maio do ano passado, aconteceu um terremoto, isto é, a líder do PP local, Isabel Ayuso, conseguiu, para se ver livre precisamente dos cidadãos, como agora aconteceu, fez umas eleições, ganhou maioria absoluta e governa à vontade. E mais do que isso, começa a aparecer como uma líder alternativa dentro do Partido Popular Espanhol. Exatamente, foi portanto uma derrota de Casado e não uma vitória. Exatamente. E o que é que aconteceu com o líder do PP agora em Castilla e León? Contente com o efeito que tinha tido da sua geringonça à direita que tinha criado e que tinha evitado que o PSOE, embora tivesse maioria, fizesse o governo, resolveu fazer eleições antecipadas um bocadinho na mesma lógica de Isabel em Espanha, em Madrid. Em Madrid, com resultados muito diferentes. E aconteceu que os resultados são completamente diferentes. Ganhou alguma coisa, o PSOE teve algum desgaste, mas criou uma situação agora dificílima, que é, para ter poder, tem que ter a extrema-direita com ele. Claro. E, portanto, vamos ter aqui uma questão de fundo. Porquê? Porque dentro do PP tradicional havia uma ideia que era muito alimentada pelo seu número 2, de que havia que fazer uma espécie de barreira, de linha vermelha relativamente à extrema-direita, para que não pudessem acusar o Partido Popular Espanhol de ser um partido permeável à extrema-direita. Aliás, o problema se fosse em França sempre, relativamente ao Les Républicains e ao Front National. Exatamente. Ora bem, agora a questão vai-se pôr, peço desculpa de utilizar uma expressão paroquial, vai-se pôr tal qual como nos Açores. Isto é, para o PP poder ter poder, tem que ter o apoio
do Vox. Só que o Vox agora diz, nós queremos nomear um vice-presidente para Castilha e Leão. Exatamente, não se ficam pela simples abstenção quando o governo for proposto. Exatamente. O que vai criar, naturalmente, uma tensão dentro do PP, porque agora põe-se sempre o problema. Mas então agora nós, só por esta peculiaridade de não queremos a extrema-direita, não vamos com eles, não temos esta... Até porque há já casos municipais em que a extrema-direita funcionou ligada ao PP. Sim, sim, sim. O grande problema, agora há uma tese em Espanha que diz, mas isto é um caso único, e depois quando houver eleições nacionais, já não vai ser assim. Isso não pode ser verdade, como é evidente, eles vão fazer jurisprudência, não é? Nós não sabemos como é que a coisa vai acabar. E, portanto, Claro. isto levanta um problema, eu diria, teórico dentro do próprio PP e sobre o seu próprio futuro. O PSOE está um bocadinho a ver, está seguramente contente com esta sua pequena derrota, Claro. porque, apesar de tudo lhe dar algum espaço de manobra, e verá com todo o contentamento a discussão interna entre Isabel Ayuso e Pablo Casales nos próximos tempos. Faço-lhe uma pergunta rápida que tem a ver com isto, como é evidente, mas que talvez possa ser extrapolado para outros países, que é o seguinte: quando é que lhe parece, ou se é que lhe parece, que algum dia a direita tradicional, conservadora, alguma dela democrata cristã, quando é que vai finalmente acabar por aceitar coligar-se com a extrema-direita? E eu recordo que, bem, estamos a falar de um caso destes, o Sr. Embaixador recordou também o caso dos Açores, e eu recordo um terceiro caso que aconteceu já na Alemanha, onde o PP, a CDU chegou a ter uma coligação regional com o partido de extrema-direita alemão. A AfD de extrema-direita. Exatamente, que acabou até com a demissão da presidente da CDU na altura. Portanto, a questão que se coloca é um pouco esta: a partir de que momento é que lhe parece, se é que vai haver esse momento, em que as duas direitas vão acabar por transformarem-se em companhão de route, como diria a esquerda, em vários países da União Europeia? Parece-lhe que isso é possível? António, o que me parece, mais do que propriamente a aliança entre os vários setores da direita democrática, direita mais radical e antidemocrática, xenófoba, racista, mais do que isso, o que está a acontecer, e está a acontecer agora, por exemplo, neste preciso momento, nos últimos dias, na campanha da candidata do Les Républicains francesa, Valérie Pécresse, que é a poluição da agenda da direita democrática pelo argumento e pela narrativa da extrema-direita. Esse foi sempre o grande risco. Já tinha acontecido ligeiramente com Sarkozy e com Fillon, em particular com François Fillon. E agora parece estar a voltar. Pécresse já fala da criação, da possibilidade dos muros nas fronteiras, já fala do grand remplacement, que é a substituição das populações, etc. Mas está a ser um bocadinho colonizada por esse discurso. Eu penso, eu acho que é gravíssimo ver uma direita que tem essa tradição, como o António disse, democrata cristã, liberal, uma direita que em particular, por exemplo, em França, fez sempre uma grande linha de diferenciação em relação a Jean-Marie Le Pen. Porquê? Porque era o tempo da ocupação, porque era o tempo do colaboracionismo, etc. Na Alemanha, a coisa foi ainda mais longe, e eu diria até de uma forma muito nobre, que foi algo que levou ao ponto da AfD estar em declínio e deixou de estar no Bundestag. O que é extraordinário. É preciso também percebermos que a CDU tem sempre dentro de si uma ala mais à direita, que é a CDU bávara, a CSU. Exato. E a CSU faz sempre uma espécie de tendência dentro da CDU, por isso é que aquilo se escreve CDU/CSU, porque a CSU faz sempre, digamos, a ala mais conservadora, mais católica, mais de valores, e a CDU dá um ar mais liberal, que a senhora Merkel, aliás, conseguiu sempre dar esse ar mais liberal, e mais do que isso, e fechar o caminho a que alguém da CSU tomasse o poder dentro da CDU. Exato. Muito bem. É um assunto ao qual voltaremos com toda a certeza. Agradeço ao Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, e o Arte da Guerra fica por aqui. Para a semana voltaremos com 3 novos temas. Até lá.